Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira, né, Érica Prado? Quarta-feira, né, pós-feriado, já estou aqui com o nosso telefone das nossas redes sociais, esperando a sua participação, a sua interação. Já já vai aparecer o nosso WhatsApp na tela, juntamente com o nosso QR Code, que lhe direciona para todas as nossas redes sociais. Então, vem participar do programa da Hora de hoje. Estamos aqui hoje com o Norton Lima, que está todos os dias aqui, e Queiroz do Povo. E aí, Queiroz? Opa, grande abraço. Sempre bom estar aqui com você. Esse time espetacular, o time top da TV cearense. Olha. Em ritmo de quem ganhou, quem perdeu, né? Perdeu o Playboy, ganhou o Playboy. Perdeu o Perdeu Playboy. Mané. Eu lembrei bastante, perdeu o Playboy, viu? Saudoso, Bochá. Como é que você tem uma Suprema Corte, né, onde os juízes têm esse tipo de comportamento? Né? Um linguajar, né? Como aquela fala na aquela gíria. coisa linda, né? O Alexandre de Moraes chegar e fazer assim, né? Entendeu? Aí quer dizer, não faz sentido, né? Aí o cara chegar no meio da rua, né? E o mais engraçado é que ele saiu de Nova York, foi direto para o Egito, né? Aí já estava conversando com a vice-presidente do Petro, né? O Lula já assumindo algumas pautas dessa internacionalização da Amazônia. Quer dizer, a situação está, como diz o Tarcísio Tavares, como falava o Tarcísio Tavares, de hora em hora a coisa piora, né? Olha, gente, hoje, quarta-feira, dia 16 de novembro, comemora-se o Dia da Tradição Oral, o Dia do Não Fumar e também o Dia do Policial Federal, profissional que fez da Polícia Federal uma das instituições mais respeitadas da República. Também é o Dia Nacional da Amazônia Azul, celebra-se o Dia Nacional de Atenção à Dislexia, Dia Nacional dos Ostomizados, Dia Internacional da Tolerância e Dia Internacional do Patrimônio Mundial. Norton? Tá cheia, né? Aí, né? Hoje é um dia de muita coisa. Uma das coisas da tradição oral é um negócio bem importante, é uma coisa da cultura árabe muito forte, que é a transmissão de conhecimento falando, né? Que mostra que não precisa necessariamente você transmitir você formar um povo, você não precisa necessariamente de um letramento pesado, entende? Basta você contar. Se comunicar, né? Não, se contar a história, que é a questão da transmissão a transmissão de cultura que tinha de pai para filho, né? Isso no mundo árabe é muito forte. A dislexia é um problema gravíssimo, né? É uma coisa que tem que ter, porque deveria ter um trabalho muito forte dentro das escolas para reconhecer quem são os alunos disléxicos, porque, ao contrário, eles vão ser considerados burros dentro da sala de aula, mas eles são figuras incríveis, sabe? Tem uma quantidade de disléxicos que nós tivemos, né? Eu acho que o Bill Clinton, ele tem dislexia. Tem um monte desses caras aí que era importante fazer. Essa coisa da dislexia, Érica, é bem interessante isso aí, dá muitas pautas boas. E tem mais coisas aí, né? Quais são os... Dia do não fumar, né? É Dia do muito não importante. Não fumar. E outra coisa, quando for fazer a prova do Enem,
Aí é que é mais importante não fumar ainda, né? Mas naquele cigarrinho daquela mulher lá, né? Que ela queria relaxar. Queiroz, conta essa história. Olha, a moça sair, a pessoa estudar o ano todo, ir fazer a prova do Enem e depois dizer, eu vou só ali fumar um cigarrinho. Aí, hoje é o dia do não fumar. Você que vai fazer a prova do Enem ou qualquer outra prova, concurso, não faça o que aquela moça fez, viu, Norton Lima Júnior? Foi um cigarro, viu, Norton? Queiroz, eu acredito. Foi tantas coisas. Hoje o dia estava... Foi dia de tantas coisas. Tinha muita coisa... Deixa aqui. Dia do Policial Federal, que nós falamos. Dia Nacional da Amazônia Azul. Parabéns a todos os policiais. Parabéns aos policiais federais. Algo que foi história em todo mundo. Aqueles 2 policiais federais, não é, Norton? Nós não podemos esquecer aqui do Ceará. Desse momento triste para os policiais federais. Então, em nome daqueles 2 guerreiros, parabéns a esta instituição que são os policiais federais. Deus abençoe a todos. Os policiais, bem interessante. Qual era o outro que eu tinha mais? Amazônia Azul. A da Amazônia Azul, que é um negócio fantástico, porque se você imaginar, tá tendo muita discussão aí na COP agora, né? Em relação... Porque eles estão querendo vir com gosto de gás para dentro da Amazônia, né? Essa que é a grande preocupação. O Lula, né? Ainda bem que o Lula vai fazer uma fala, ou já fez uma fala, ou está fazendo a fala agora. Mas falando que a soberania da Amazônia é inegociável. Bom, vamos manter esse ritmo. Isso aí é uma coisa que, se der certo, incrível, sabe? Mas a pauta é toda para internacionalização. O Lula falando que vai entrar para a agenda de Paris novamente. Isso não é uma coisa interessante, né? Não é uma coisa... Esse discurso da Europa... A Europa acabou com tudo que ele tinha lá. Aí a Europa é toda nuclear, toda de energia nuclear. E eles não querem deixar o Brasil e outros países desenvolver a energia nuclear. É uma coisa completamente maluca, né? Seria a redenção do Estado do Ceará, em termos de a gente ter essa abertura da mina de Santa Quitéria, né? Uma coisa que a gente tem que ficar debatendo, ficar cobrando e ficar exigindo que essa coisa venha, né? E a Amazônia Azul, ela só aquela fronteira ali, ela tem um resguardo da produção de algas marinhas, que só isso oxigena o planeta mais do que a floresta amazônica, mas é de 1000, assim, muito grande. Tem muita coisa que eles estão falando lá, que é só discurso para deprimir o país, o Brasil, sobretudo. Entendi. Norton, nesse feriado de proclamação da República, pessoas se manifestaram contra o resultado das urnas em várias partes do país. Nós vamos ver agora imagens da Bahia, do Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, entre outros pontos do Brasil. Salvem o Brasil! Forças Armadas, salvem o Brasil! O general Vilas Boas publicou nesta terça-feira um texto sobre as manifestações contrárias à vitória de Lula. O militar disse que a grande mídia trata com indiferença o movimento e declarou que os atos pedem socorro às Forças Armadas. Norton, Queiroz, quero ouvir a opinião de vocês sobre. A fala do Vilas Boas, né? É uma coisa. Ele é um cara super respeitado assim dentro do Exército, né? Já está circulando assim uma lista de generais que não topam essa coisa. Já tem muita gente fazendo discurso assim, tipo, voltem para casa, né? Tipo, não vai acontecer nada, eles não vão impedir, né? Você tem que prestar atenção no que é que o Mourão está falando, né? Mourão é que vai ser a garantia desse jogo todo. O que o Mourão falar, para onde o Mourão pender, vai pender todo mundo. E o pessoal querendo caçar o Mourão, né?
Já estavam fazendo força para caçar o Mourão, já estão querendo fazer força para caçar o Moro. Esse caminho aí, dessa fala, a gente colocou até essa fala do Lula, né? Ele dizendo que não ia os caras que o Lula nunca tomou remédio que taxa preta, mas que o Deltan Dallagnol e o Moro iam tomar remédio de tarja preta, que ele ia perseguir os caras de toda maneira. Isso não é um discurso. A Gleice está muito, né, exaltada? Está muito exaltada, ela está fora como se tivesse assim, saído da caixinha, sabe? Ela sempre foi nervosinha, né? Agora ela está nervosona, né? Assim, sabe? Ela está dizendo muitas coisas desconexas e a transição está muito fraca em todos os sentidos, sabe? Em termos de ideia, na equipe econômica sobretudo. Tem um tal de Guilherme Melo, que é um cara do PT, que ele é completamente diferente assim, de um Pécio Arida, sabe? O André Lara Rezende menos assim, Nelson Barbosa muito fraco, mas essa equipe até agora ela não está dando nenhuma garantia para nada, né? Tomara que o Lula volte logo, ele tem que confirmar essa fala da soberania da Amazônia e deixar isso muito claro, que não vão invadir, que não vai ter essa coisa, que não vamos essa agenda é nossa, a Amazônia é nossa, é do Brasil, né? Ela não vai ser internacionalizada com agendas e tal. Ele já estava pedindo dinheiro da Alemanha e da Noruega, mas o pessoal não tem dinheiro nem para se aquecer agora nesse inverno que tem lá. Quer dizer, a Europa está quebrada praticamente. E será que não viram ainda? Tá? A Inglaterra quebrada. Né? Todo mundo super apavorado lá, porque não vai ter gás, não tem como se aquecer. Eles vão pegar o quê? Pegar a floresta amazônica para aquecer, levar para lá, para botar lenha para eles aquecer? Porque tá terrível a história toda lá. Essa agenda que o Lula está entrando, essa coisa muito europeia, isso não é muito bom para a gente não, tá? Seria mais interessante que ele tivesse assim, mais ligado à turma já da China e tivesse mais ligado ao pessoal da Rússia também, né? Isso é bem mais interessante do que a turma do BRICS toda, né? Do que ficar com essa conversa toda aí. A transição, né, Norton, é algo sério. Transição é algo seríssimo. E eu tenho visto pessoas nomeadas da transição com todo respeito. Se pedir para a gente poder mostrar, Queiroz, você vai ter que mostrar agora quem é as pessoas. A gente mostra. Eu mostro porque a transição é algo sério, é o futuro do nosso país. É o futuro do nosso país. Está tendo também a transição, já iniciou aqui no estado de Ceará, também do Elmano, né, do Camelo para Elmano, que é praticamente quase a continuidade, mas muita coisa ainda pode mudar. Mas a transição do Brasil, pessoas, todos os dias são pessoas, essa foi nomeada para a transição, essa foi nomeada para a transição. Daqui a pouco, eu estou vendo aí, vão chamar o Tiririca também para essa transição, porque não é brincadeira, transição é algo sério, é o que tem de melhor para o nosso Brasil e o que terá para o futuro do país de 2023 em diante, Norton Lima Júnior. Érica? Falando agora, o partido do atual presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a possibilidade de contestação do resultado das urnas. Vamos conferir. O PL, partido de Valdemar Costa Neto, e ao qual o presidente Jair Bolsonaro também é filiado, negou na noite desta terça que vai questionar o resultado das eleições desse ano. Um suposto relatório foi divulgado pelo site O Antagonista. O portal afirmou que o partido vai pedir a anulação do pleito de 2022, que definiu Lula como novo presidente. O documento tem a logo do PL e é assinado por Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, e o seu vice, Márcio Abreu, e pelo engenheiro Flávio Gotardo de Oliveira. Os dois últimos são formados pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O relatório diz não ser possível validar os resultados gerados em todas as urnas eletrônicas de modelos 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Ontem em Nova York, o Valdemar Costa Neto já disse que isso não foi coisa dele, foi do antagonista, né? Mas esse relatório que foi apresentado com o papel timbrado do PL, etc. e tal, ele está assinado por 3 técnicos de tecnologia da informação, né? Ele está lá, eles falaram lá, o pessoal do ITA, explicando que o log das urnas estava atrapalhado, que tinha urna fechando mais tarde e os votos estavam caindo ainda, né? Teve esse desmentido
do Valdemar, e também um meio desmentido assim, do Henrique Meirelles em Nova York, né, ontem. Ele falou que ele não disse que o Lula dilmou, que foi um entendimento, foi uma conversa dos editores de jornal também. Mas ele falou praticamente isso, né? O governo está indo para o rumo é um governo a Dilma, né? Ele disse, esse rumo aí que está sendo tomado é um rumo a Dilma, né? E ele termina, o Henrique Meirelles diz assim, tipo, boa sorte aos que ficam, né? Olha, e pessoas ligadas... Parece que bagunça lá em Nova York. A gente vai já ver sobre isso, tem muitas imagens. Vocês chegaram a ver aquelas cenas da bandeira no chão? Assim, sim, vamos exibir aqui, inclusive. Mas antes, vou falar que pessoas ligadas a Bolsonaro falam de estado emocional do presidente. Assessores próximos de Jair Bolsonaro temem que o atual presidente não consiga concluir o mandato. A razão é o estado psicológico de Bolsonaro, que, na prática, está afastado da presidência desde o dia da eleição. Fontes próximas ao presidente descrevem seu estado como apático ou depressivo. Bolsonaro teve pouquíssimos compromissos públicos nas últimas 2 semanas. Não fez as suas tradicionais transmissões ao vivo de quinta-feira, um hábito que manteve mesmo quando viajou para o exterior. O clima está muito pesado, né? Você tem assim, lá em Nova York, bolsonaristas assim, correndo atrás do pessoal lá xingando mesmo, assim, de maneira, né, terrível, assim. Teve uma cena na fechada do furgão, assim, que o cara praticamente abre, toma o celular que está na mão do cara e joga no chão. Vamos exibir? A gente tem isso aí também, né? Tem sim, a Érica vai chamar agora. E o que aconteceu é que o Bolsonaro não tinha um plano B. Né? Ele não tinha um plano B. Exatamente. Em Nova York, os ministros brasileiros continuam sendo hostilizados. Vamos ver agora algumas imagens. Pisa, 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 é o que vocês fazem, pisa, 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 pisa. O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. Brasil depende. Brasil depende dessa... Sim. Presidente do Brasil. Sim. Estou muito feliz. Ah, que coisa boa. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Em Brasil, não sei, em México, igual em Brasil, o crime compensa no Brasil? Não sei. Não. O crime compensa no Brasil? Não. Não compensa. Estava no Live View, entramos dentro do restaurante, o senhor Alexandre de Moraes junto com a sua esposa estava sentado na mesa e ele veio para cima da minha filha. Nós acabamos de chamar a viatura da polícia que está chegando aqui para fazer um repórter. Meu Deus. Ela é cidadã americana, tem... Só aqui você anda assim. Você é uma... Moraes, cabeça de ovo, safado, falei. Ô prazer, cabeça de ovo. Seu vagabundo, ladrão, safado. Lewandowski aqui, ó. Censurando as pessoas. É outro. Ih, João Dória. A merda. É, Dória. A merda do Dória. Peguei todo mundo aqui na van, ó. Ó João Dória aí, ó. Safado. Moraes, cabeça de ovo. Peguei você. Vergonha! Ladrão, seu ladrão, vagabundo! Ladrão! Isso aí, justiça! Isso aí, justiça! Ladrões! Não faz isso não para de falar, cara. Vergonha do Brasil! Cambada de vagabundo! Filho da puta! Brasil, ó, pistola! Atos! Ei! Você tá louco, cara? Mudou o quê, vagabundo? Vem. Seu celular tá lá embaixo. Pô, olha quem é e vamos atrás. Peraí, Mas credo. Essas cenas que estão circulando na internet,
com uma velocidade incrível, super viral, né, assim, em grupos e tal. E o que você vê com clareza, sim, é que foi os ministros não estavam esperando que isso acontecesse, que não tinha nenhum sistema de segurança. E também lá era diferente, né? Eles podem opinar. Eu fiquei preocupado com a cena da cafeteria, onde o Alexandre de Moraes ele levanta da cadeira e ele vai para cima da criança lá, da filha do cara. E o cara quase diz assim, não encosta nela, tirando, puxando, e ele gravando, né? E ele com o celular dele gravando também para mostrar. A menina é americana, isso eles podem fazer lá, eles têm essa liberdade de fazer, né? Você pode até dar cotoco para policial lá, entendeu? Pode. E o cara não vai fazer nada contigo. É só quando você estiver em flagrante delito que os caras podem te atuar, entendeu? Isso é uma coisa que eles podem fazer. Eles estão muito mal acostumados, né? Agora, não deixa. Dessas cenas todas, uma das que mais me chama a atenção é a minha pergunta para o Gilmar Mendes se o crime compensa no Brasil. E ele, como Supremo, ele ministro do Supremo, ele diz: não sei. Entendeu? É uma coisa assim que não tem o que falar. Né? É só para dizer: nós estamos num país onde um ministro da Suprema Corte não sabe se o crime compensa. Né? É uma coisa que há a se pensar, né? Assim como tem que se pensar todo esse volume de protesto, se isso vai continuar, se isso não vai continuar, quem é que está atrás disso tudo. Eu acho que eles vão tentar dar uma... Muita coisa vai voltar a rodar, né? Com essa volta do Lula agora do Egito, né? De Paris. Né? E o Perdeu o Mané, na né? verdade, Egito é só a continuação. Mané, e o Perdeu o Mané? Não, o Perdeu o Mané foi... A gente comentou no início, né? Perdeu o Mané e não amola também. Saiu aquele não amola. Não amola. Perdeu o Mané, eu lembrei na época do Bochá, né? Que é saudoso Bochá, que está nos braços de Deus aí. Naquela época de perder o Playboy pro Ciro, né? Gente, e Alexandre de Moraes? Isso não é linguagem de um ministro, né? Não, fazer isso aqui, né? Ele perdeu a fineza, que todo mundo viralizou a história. Estavam dizendo assim, boca de veludo, falou, perdeu o Mané. Mas não tem. Eles não têm a fineza está longe desse povo, né? A menina lá, a Rosa Weber, ela estava com um problema na justiça relacionado à cuidadora dela. A cuidadora da mãe dela. Ela estava com salários atrasados para pagar e tal. Aí foi uma comédia, cara, porque o pessoal descobriu, soltou na rede, né? Aí ela teve que chamar a cuidadora urgente para poder fazer um acordo. A mulher já estava há um tempão e ela não estava sequer pagando a cuidadora da mãe dela. Quer dizer, aí cada um deles tem uma marmota para se contar, né? É uma coisa assim, infinita, não pode, né? Nós estamos muito mal disso, né? Eu espero que essa reforma que o Mourão está propondo, em termos de redução de mandato, acabar com o voto monocrático, e outras coisas mais, né? Elas prosperem, tá? Norton, e o Alexandre de Moraes falou em um evento nos Estados Unidos, nesse que eles foram comparecer todos, né? Sobre as Forças Armadas e as eleições deste ano. Em virtude do que o Merval colocou na pergunta, veja, os militares, em momento algum, colocaram qualquer dúvida sobre as urnas eletrônicas. Os militares, as Forças Armadas. A questão política é outra questão. Os militares, assim como o Tribunal de Contas foi salientado, a OAB, a OEA, nós tivemos aqui dos Estados Unidos o Instituto Carter, nós tivemos inúmeros parceiros para fiscalização, para total transparência. E as Forças Armadas, né, os militares, eles fizeram um teste de 360 urnas. Só para os senhores e senhoras terem uma ideia, o Tribunal de Contas da União fez em 4.100 urnas. É uma auditoria comparando o boletim de urna. Então, a urna, ela, antes de iniciar, se faz a zerésima, ou seja, se verifica o programa e sai tudo impresso que está zerada, não tem voto. Quando termina, sai o boletim de urna. Quantos votos teve? Esse boletim de urna é colocado na porta de cada sessão eleitoral, uma outra via é enviada ao TRE, uma terceira via enviada ao Tribunal Superior Eleitoral, e esse ano nós colocamos todas as vias na internet para quem quisesse comparar. O Tribunal de Contas fez em 4.100 e as Forças Armadas
via Ministério da Defesa, em 360, e constataram zero inconsistências, ou seja, 100%, como obviamente só poderia ser, porque desde 2002 isso é feito e nunca houve problema. O Ministério da Defesa mandou o relatório agora na quarta-feira retrasada, exatamente dizendo isso. Não foi apontada uma irregularidade, não foi apontada uma inconsistência, não foi apontada nenhuma fraude, como realmente não ocorreu desde a instalação das urnas eletrônicas até essa. Politicamente se colocou, mas pode ser que eventualmente ocorra uma inconsistência. Olha, eu vou aqui citar um jornalista, não vou dizer o nome, que fez a seguinte comparação. Pode ser que no universo tenha ou não tenha vida extraterrestre, pode ser. Então, na verdade, nada foi apontado. Se apontado fosse, seria averiguado, porque não há ninguém, nenhuma instituição que tenha mais vontade de aprimorar e melhorar da transparência total as urnas eletrônicas e as eleições que o Tribunal Superior Eleitoral. Mas nós podemos dizer, como o Tribunal de Contas da União disse, como as Forças Armadas disseram, e como todas as instituições estrangeiras, que as eleições foram 100% legítimas e confiáveis. Olha, Norton tem muito a dizer sobre essa fala do Alexandre de Moraes, mas vai ficar para o próximo bloco. Fique aí, aguarde que na volta ele vai comentar. Estamos de volta. Norton, suas considerações sobre aquele... Você vai falar do Alexandre, né? Bom, eu não duvido que o tribunal queira, de fato, acertar. Isso aí é uma coisa que a gente tem que dizer que eles querem acertar. Mas só que com essa turma que ele está lá, ele não vai conseguir. Entendeu? Porque a questão central é aquela que a gente sempre pergunta. O que é que garante que o voto na tela é o mesmo que está registrado no RDV? Isso ele não vai saber dizer. Tá? Não é verdade também o que ele falou, que o Alexandre falou, de que o relatório das Forças Armadas comprovam que a eleição foi ilesa. Não se trata disso. O relatório é muito claro e muito contundente. Inclusive, é o primeiro documento que aparece a palavra código malicioso, que o Alexandre não está falando, né? É o primeiro documento que a gente tem no Brasil onde aparece a existência, a possibilidade de um código malicioso entre esse voto em tela e esse voto que vai ser registrado. Esse aí é onde está a confusão, tá? A zerésima em nada é a mesma coisa, no sentido que ele está falando lá. O Alexandre ele não é desse ramo, ele não conhece essa questão, também eu não sou desse ramo, mas a gente estudei bastante. Ele poderia ter mais para que ele não fale essa coisa de dizer que a auditoria do TCU foi maior do que a auditoria foi melhor do que a auditoria do Exército, que ele acaba se sugerindo. Porque, na verdade, o que o TCU fez foi apenas espelhar o boletim de urna, que é o afixado na porta, né? Ele fez de 4.200 sessões, com o voto que sai nos resultados do TSE. Só isso. Não tem nada não é esse trabalho belíssimo que o Exército fez, que as Forças Armadas fizeram. Foram 65 páginas assinadas no final por todos os comandantes e rubricadas página a página por comandante. Esse documento, ele vai, depois que passar essa celeuma, porque também, como o Mourão já falou, não adianta ficar agora... chorando leite derramado. Não adianta, porque não vai conseguir provar nada. E não vai conseguir provar nada. Entende? Quando ele diz também que não há fraude, que não houve fraude, é verdade, porque o tribunal, ele é o próprio gestor da eleição e, ao mesmo tempo, ele é o juiz. Né? Isso é que é uma coisa complicada. O que a gente tem que tirar da nossa vida é essas urnas de primeira geração que não sequer imprimem o voto. Que isso é que é o fundamental. Não é voltar ao papel, como fizeram durante a campanha, essa bobagem toda. Lembrar, sempre importante lembrar, que isso começou, não é do Bolsonaro, tá? Isso não é uma questão que tem a ver com o Bolsonaro. Esse negócio começou com Brizola, passou pelo Roberto Requião, que foi, inclusive, candidato a governador do PT. E o próprio PT local aqui do estado do Ceará, né, teve um reforço do Amilcar Brunazzi na eleição de 2002 para ver também uma questão, porque não havia possibilidade de recontagem de votos.
Né? Esse é que é o problema desse nosso sistema. Ele é de apuração invisível que não permite recontagem de votos. Em declaração no LIDE, disse que o Ministério da Defesa deve ser ocupado por um civil. Eu estou convencido de que o Ministério da Defesa, tal como ocorre nos países democráticos, deve ser ocupado por um civil. Eu lembro uma frase interessante de Georges Clemenceau, e ele disse uma frase muito famosa, que a guerra é algo demasiadamente grave para ser confiada exclusivamente aos militares. Se isso era verdade ao tempo da Primeira Guerra Mundial, hoje muito mais ainda. A defesa de um país, sobretudo um país como o nosso, o Brasil, ele exige o envolvimento não apenas dos militares, das Forças Armadas, mas de toda a sociedade civil, notadamente do setor industrial, para que possa trazer aportes tecnológicos, porque a guerra moderna hoje é tecnológica. Portanto, entendo que é de todo importante, numa eventual mudança do governo, eventual não, haverá mudança, que realmente, tal como foi cogitado no passado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1999, que o Ministério da Defesa seja efetivamente entregue para um civil. Eu quero dizer o seguinte aqui, na presença do meu comandante aqui, e comandou excepcionalmente bem essas eleições gerais que passamos, que os militares foram, na verdade, convidados para participar digamos assim, da fiscalização das urnas eletrônicas, tal como o foram outras instituições, a Ordem dos Advogados, o Tribunal de Contas da União, várias universidades, dentre elas a nossa, onde ensinamos, que é a Universidade de São Paulo. Eles deram sua contribuição, apresentaram o relatório recentemente e ponto final. É bem um ponto final, né? O Lewandowski exagera, né? Bom, mas eu vou dizer o seguinte, o Lewandowski é da turma lá dos Demarque, família Demarque, Demarte, né? Como os italianos lá da São Bernardo do Campo. Ele alugou a primeira casa pro Lula. Aliás, tinha um cara lá em São Bernardo, que era o presidente da Câmara, que ele se gabou, que ele disse o seguinte, ele trouxe o Lula para a chapa, atraiu o Lula com a chapa, ganhou o Lula com um tubo de cachaça e meia corda de linguiça. Ele disse que foi por causa disso que o Lula foi para o Conselho Fiscal da chapa em 1965 do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Né? Aí o Lewandowski tem essa ligação com ele, é uma família histórica. Ele foi o único pedido da família Demarte, né? Para o Lula. Aí ele foi nomeado ministro, assim ele virou esse cara. Mas da maneira como ele falou aí, isso é uma molecagem, né? Isso não tem nem o que falar. A gente vai ter que adiar um pouquinho mais. A gente vai ter que adiar um pouquinho mais nossa discussão. Porque vai entrar mais... Porque agora é hora do nosso intervalo. Rapidinho. Voltamos já. Estamos de volta e antes de eu começar aqui, voltar para as notícias, quero falar para você que participe, que envie sua mensagem no WhatsApp. A Érica Prado já está com o celular em mãos. Comente nas nossas redes também, por meio do QR Code que vai aparecer aqui na tela, no Instagram, no YouTube. E vamos seguir aqui. A Procuradoria-Geral da República recorreu nesta segunda-feira de decisões do ministro Alexandre de Moraes, que derrubaram perfis nas redes sociais do economista Marco Cinta e do empresário José Janduí. Segundo Moraes, a suspensão das contas foi necessária porque ambos publicaram desinformação e ataques ao sistema de urnas eletrônicas, contrariando a autoridade do TSE.
Para a vice-procuradora da República, Lindora Araújo, o ministro Alexandre de Moraes violou o sistema acusatório e os princípios correlatos, como os da imparcialidade, da inércia e da isonomia, assegurados pela ordem constitucional. Norton? A Lindora fez uma peça contundente em cima do Alexandre de Moraes agora e eu acho que ele vai ter que se explicar. Não é possível. Nós estamos falando da PGR, que pode fazer a denúncia, né? Fez a denúncia em cima do Alexandre. O Alexandre está denunciado. Agora ele tem que se explicar lá e como é que ele vai. Voltando para a fala tanto do Alexandre como do Lewandowski, quanto do Lewandowski, do Ricardo Lewandowski, era importante dizer o seguinte, que assim como o Lewandowski disse que a guerra é uma questão muito importante, que pode ficar na mão dos militares, é uma piada, né, cara? Aí você pode dizer assim, o Poder Judiciário também, ele poderia receber de resposta, o Poder Judiciário é uma coisa muito importante para ficar só na mão dos juízes, né? Assim, é uma coisa que cada vez mais fica a gente fica olhando para o tempo e vendo, assim, até mesmo porque o Lewandowski ele não tem essa preparação toda não, sabe? Ele é um cara de uma faculdade inexpressiva, assim como o Dias Toffoli também não tem essa formação toda. O Alexandre de Moraes era um cara que vem de praticamente apostilas, ele fazia apostilas, né? O Gilmar é um cara deles aí, parece que é o que teria mais estofo assim, intelectual, porque ele tem uma coisa na Alemanha, e há também questionamentos em relação a isso, ao que ele tem. A Rosa Weber não é nada, veio da Justiça do Trabalho, quer dizer, cada um deles tem algumas os seus pintacilvos, assim, vamos dizer, né? Agora, essa do Alexandre agora ele vai ter que se explicar, porque ele não pode chegar aí e ficar censurando. Ele ficou dizendo o seguinte, que só quem pode falar sobre urna eletrônica agora é o próprio tribunal. É uma coisa meio né? Por que não se discute? Por que não bota o Paulo Camarão, que foi preso no Equador, é um dos caras aí, para debater com o Amilcar Bunazo? E por que não coloca o Janino, esse cara dos paletós de Armani, né? Para debater com o Marco Carvalho, né? Por que não pega mais um outro deles aí para debater com a Cida Curtis, com o resto da turma toda, sabe? O Diogo Aranha, professor. Tem uma série de caras aí que dominam mais essa questão da urna e da criptografia, né? Dessa criptografia assimétrica, como eles chamam, né? Do que os próprios ministros, sabe? E os ministros não estão preparados para debater absolutamente nada desse assunto. Eles são apenas preparados para dizer assim, cale a sua boca e me obedeça. E não fale mais nada do que pode ir além disso, né? Mas também não é assim, né? O Brasil também, ninguém pode se curvar. Mudou, né, Norton? Mudou. O Brasil mudou, que hoje você falou que os ministros eram preparados para dizer, cale sua boca e tal, né? Nem mais ou menos assim. Mas não, o Brasil mudou tanto que agora os ministros não falam mais assim, só diz assim, perdeu o mané. Perdeu o mané. Ou não amola, né? Não amola. Não amola, né? Só dá pra ver isso. Não amola tem aquela história de você amolar a faca, né? Você pode brincar também com essa brincadeira, né? Assim, esse trocadilho, né? Então, quem falar sobre a ONU, outras pessoas para debater, já tem a resposta curta e grossa. Não amola, perdeu o mané. Agora, é importante também, viu, Érica, antes de tu prosseguir, né? Quer me calar. Você quer me calar? Momento, como é? Lourdes de Mello. Lourdes de Mello. É só antes de prosseguir, que é importante que se diga também, até para o pessoal que está aí aglomerado e está protestando e etc e tal, que essas urnas eletrônicas, elas passaram, agora, para essa eleição foi aprovada dentro do Congresso, foi votado lá e tal, e quem liberou a votação, o ministro-chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, ele vota a favor das urnas. É importante que se diga isso, quer dizer, o próprio cara que era o chefe da Casa Civil do Bolsonaro votou para que essa eleição agora, de 2022, fosse disputada com esse sistema RDV de votação. Então eles não podem ficar reclamando muito, não. É por isso que o Mourão falou, o momento para chorar era antes. Toparam a regra do jogo e agora não adianta ficar levantando mil suspeitas e etc e tal. Infelizmente, é intrínseca, né? Essa suspeita, ela é intrínseca a esse próprio modelo de votação. Mudando agora um pouco de assunto, o deputado federal Nicolas Ferreira recorreu contra a decisão do STF em relação à suspensão de suas redes sociais. Vamos conferir. O deputado federal eleito Nicolas Ferreira recorreu ao STF contra uma decisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE.
Os advogados do político entraram com a ação porque não conseguiram acesso ao processo que fez com que Ferreira perdesse suas contas nas redes sociais. Os profissionais reclamam da ameaça do direito de defesa. No projeto de lei figura o crime de censura eleitoral. Veja mais detalhes. O projeto de lei 2657 de 2022 cria a figura do crime de censura eleitoral e restringir opiniões, palavras, matérias ou demais manifestações jornalísticas no período das eleições, o qual será inserido na lista de crimes prevista na Lei de Abuso de Autoridade. A pena de detenção é de 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena o magistrado que determinar censura prévia à veiculação de quaisquer opiniões, palavras, produções ou manifestações em contexto eleitoral. A lei impede qualquer tipo de fiscalização e o controle de opiniões e publicações sobre candidatos feitas de ofício sem o aval do Ministério Público. Eu gostaria muito de debater esse assunto com o próprio ministro Alexandre de Moraes. Claro que a gente não conseguiu chamar nem o capitão Wagner para debater com a gente aqui. Por enquanto. O convite foi feito, né, Wagner? Não, o convite está feito. Aliás, qualquer Difícil um deles. né? Até o próprio pessoal daqui, dos desenvolvedores, o pessoal de TI aqui, o Carlos Sampaio, essa turma toda que está do TRE daqui, tá? Seria uma coisa importante a gente debater, porque ó. O que nós não podemos aceitar é que qualquer questionamento em relação a esse modelo, que ele vai ser aberto, esse questionamento agora, isso é inevitável para as eleições já de 2024, esse debate já tem que começar. Agora ele vai se confundir como se fosse um questionamento da eleição, mas não se trata disso, porque, como eu já falei, essa eleição ela foi disputada com esse sistema RDV de votação, devido ao próprio voto do ministro da Casa Civil, que liderava uma bancada enorme. Aqui no Ceará, nós tivemos vários caras, né, Carlos, que votaram a favor das urnas eletrônicas. A gente tem a relação, vamos depois puxar essa votação para mostrar cada um. Temos a relação aqui, ó, os que votaram a favor aqui. Aliás, nós temos aqui os nomes aqui, inclusive vamos já estar preparando aqui já tudo, para a gente demonstrar até. Logo em breve, os deputados que votaram contra as urnas, votaram a favor desse sistema RDV, que é o registro digital do voto, nesse caso, contra o voto impresso, né? Não, contra a urna do voto impresso. Inclusive, nós temos aí o próprio tribunal, né? Se a gente conseguisse localizar facilmente, vocês iam morrer de rir, porque a gente mostrou aqui uma cena de que a urna eletrônica, o voto impresso, ele foi votado, ele foi testado em Sergipe e no Distrito Federal, numa votação que teve lá, quer dizer, o próprio tribunal colocou. E o próprio Perdeu Mané, né, o ministro Barroso, ele apresenta a urna e diz assim, tá muito lindo o design, sabe? Ele vai aquela viagem dele, né, tipo, de quem é mais um sommelier do que propriamente um jurista, né? Aí fica uma coisa assim, completamente descabida. O próprio tribunal não tem como explicar como é que eles apresentaram a urna do voto, eles desenvolveram a urna do voto impresso, né? Que imprimiu o voto, aí a gente ia sair para um sistema de quinta geração, mais avançado que esse sistema de primeira geração que a gente tem. Nenhum outro, ao contrário do que eles falam, que o voto impresso é no mundo todo, isso é uma conversa furada, isso é uma invenção do Nizam Guanais, que só sabe fazer jingle de pipoca. Entende? Sim, na verdade, esses assuntos republicanos... Noto, que o maior número, está aqui, ó, o maior número de rejeição de apoio ao voto impresso foi do Nordeste. Incrível, né? O maior número de deputados que votaram contra o voto impresso é do Nordeste. É lamentável isso. A hora de chorar praticamente já passou. Nesse período aí, quando é que foi a votação? Olha, tu tem com muita clareza. E eles foram agosto de 2021. Pois é. Agosto de 2021. Agora, busque aí, ó, faz um Google aí, né? Como fala aí, fugindo aqui a regra. Dá um Google aí e faz o seguinte: veja o nome dos deputados, que talvez agora você votou, até no deputado federal, que votou, que agora você está lá no meio da rua, está lá em frente ao quartel, e foi ele mesmo, aquele deputado talvez que você votou, que votou contra o voto impresso. Ó, já estava aprovado. A gente ia ter a urna estava aprovada. A Raquel Dodge fez uma marmota, né? Ela estava na PGR na época, e o Dias Toffoli acompanhou, né? Na sequência deu a canetada.
Mudando agora um pouco de assunto, a gente vai ver uma fala do Lula, onde ele falou que pretende trabalhar 24 horas pelo povo brasileiro. Vamos conferir. Nós voltamos a governar o país, não há tempo para vingança, não há tempo para raiva, não há tempo para ódio. O tempo é de governar. Eu pretendo trabalhar 24 horas por dia. Não vou trabalhar apenas 3 horas ou 4 horas por dia, mas vou trabalhar o dia inteiro, porque nós temos uma dívida a resgatar com o povo pobre desse país. Nós temos uma dívida a resgatar com milhões de crianças que durante a pandemia não tiveram oportunidade de estudar e essas crianças estão, muito atrasadas em relação àquelas que puderam estudar. E eu quero fazer com que o povo brasileiro recupere a sua cidadania. Nós precisamos recuperar o farmácia popular, nós precisamos recuperar o PNAE, o PAA, nós precisamos recuperar o Minha Casa Minha Vida urgente. Nós temos mais de 13 mil obras que estão paradas, que têm 80%, 50% pronta. Então, veja, eu vou tomar posse dia 1º. Se depender de mim, dia 2, a gente já está colocando obras para funcionar, porque nós precisamos gerar emprego, distribuir renda e fazer esse país voltar a crescer. Eu vou voltar a repetir. As pessoas vão ter que voltar a tomar café, a almoçar e a jantar todo santo dia. Nós vamos interromper e mudar um pouquinho de assunto para falar de um tema super importante, que é a lei que obriga os planos de saúde a cumprirem, a disponibilizarem aqueles exames que estão no rol taxativo da ANS. Planos de saúde continuam a desobedecer a Lei 14.454 de 2022, que obriga a cobrirem tratamentos e exames fora da lista da Agência Nacional da Saúde Suplementar. A lei foi sancionada pelo presidente Bolsonaro em 22 de setembro desse ano, depois de aprovada no Senado e na Câmara dos Deputados. Para a aprovação, deputados e senadores enfrentaram o lobby dos planos de saúde e também contrariaram uma decisão do Judiciário. Em 8 de junho, ministros da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça haviam decidido que o rol da ANS seria taxativo. O rol contempla mais de 3 mil procedimentos médicos. A lei protegeu o usuário de planos de saúde e garantiu o tratamento segundo a orientação médica. Caso o plano de saúde negue exame, o paciente deve procurar imediatamente um advogado especialista em plano de saúde ou a Defensoria Pública. É importante ressaltar que o plano de saúde tem que dar a negativa de cobertura por escrito. Em setembro, a ANS suspendeu a comercialização de 70 planos de saúde devido a reclamações relacionadas à falta de garantia de atendimento. As queixas se referem ao descumprimento dos prazos máximos para a realização de consultas, exames e cirurgias ou a negativa de cobertura assistencial. O advogado especialista em saúde, Eduardo Massaruti, falou sobre os direitos dos clientes dos planos de saúde. Vamos conferir. Os planos de saúde negam medicamentos e procedimentos sob a alegação de que não estão previstos no rol da ANS, mas agora é lei. Se houver comprovação científica e você tiver um bom relatório médico, o plano de saúde é obrigado por lei a garantir cobertura. Apesar disso, os planos continuam desrespeitando essa nova regra. Não é justo, né? Você paga caro por um plano de saúde e na hora que mais precisa recebe um não bem na sua cara do plano de saúde. Isso não pode acontecer. Você não pode ficar refém do plano de saúde. Você deve procurar os seus direitos e garantir direito fundamental, que é o direito à saúde. Se isso acontecer com você, você deve conferir o relatório médico, ver se está bem completo e solicitar uma negativa por escrito junto ao plano de saúde. O plano tem 24 horas para te responder sob pena de ser multado pela Agência Nacional de Saúde. Não esquece de salvar essa dica e deixa aí nos comentários se você já sofreu algum tipo de abuso desse ou se alguém que você conhece já passou por essa situação. Norton? Tinha muita gente hoje perguntando por que é que o faraó dos planos de saúde no Brasil, Sinérgio, uma coisa assim. Seripieri. Seripieri Júnior. Seripieri. Seripieri, né? Seripieri. Isso, Seripieri. Júnior. Por que é que o faraó dos planos de saúde do Brasil viajou com Lula para o Egito? Aí eu acho que essa lei 14.454, ela mais ou menos explica
a razão, né? Porque foi um lobby pesadíssimo. Essa coisa foi apresentada pelo Romário, tá? Foi o Romário, o senador Romário, que foi reeleito agora. Ele apresentou isso, eles aprovaram isso eles aprovaram, na matéria fala, eles aprovaram isso em agosto, no Senado, na Câmara dos Deputados, foi para o Senado. O Romário apresentou, foi aprovado, e o Bolsonaro sancionou, né? Inclusive, o próprio ministro da Saúde estava meio achando que não era uma coisa boa, né? Estava ali, que mostra também que tem uma certa descoordenação dentro do governo Bolsonaro em relação a... O próprio ministro da Saúde foi lá defender, contrário, uma lei que o próprio Bolsonaro teve que sancionar. E ficou essa dúvida no ar, né? É uma coisa que é muito séria, é uma coisa que tem que ser... É por isso que eu falo, vocês não desliguem da política, tá? Não é só se ligar em política em época de eleição, é o tempo todo pressão, é o tempo todo esse jogo aí que está aí. É por isso que você tem que ter um político que tenha presença, né, cara? Sobretudo, a gente sabe que muita gente que você dá o voto, o cara vira as costas e desaparece. Já ganhou eleição, troca o chip. O que tem de deputado agora, que já trocou o chip... Incrível, Norton Lima Júnior. Capitão Wagner já trocou o chip dele. Comece a falar aí com... Capitão Wagner já trocou o chip dele. Não, praticamente Capitão Wagner, não consigo receber resposta de Capitão Wagner. O próprio deputado federal André Fernandes também, eu não consigo mais contato mais com ele. Então é importante esses deputados pós ganhar a eleição, né? Continuar conversando, falando com os seus eleitores, falando com quem cobra realmente a melhoria na cidade. Agora, Norton Lima Júnior, tem um WhatsApp da TV União aí, só entrando um pouco nesse ponto de vista, que nós temos hoje aí a nova lei aí dos planos de saúde, como foi apresentada. Aí é importante que você que tem plano de saúde negado, se o plano de saúde está negando alguma coisa, aqui nós temos bastante o plano de saúde, por exemplo, Apivida, Unimed, então procurar aí a redação. A Defensoria Pública, mas eu creio com certeza aqui o da hora ele se expressa também a cobrar, um exemplo, você paga plano de saúde, aí como um plano de saúde que você paga, entre em contato, o meu plano está negando isso, com certeza o pessoal aqui do da hora, a Nayara, nós tivemos nós tivemos 70, a ANS suspendeu a comercialização de mais de 70 planos de saúde. Não é pouca coisa não, muita gente. Porque televisão por aí, tem televisão por aí que nega, viu? Diz, eu não posso cobrar da empresa tal, porque ela anuncia com a gente, mas aqui o da hora, até o próprio Bar da Vil, a TV União tem esse sucesso em cobrar se o plano de saúde está negando alguma coisa, aí manda o vídeo para cá, com certeza a equipe analisa. Olha, o importante, como a própria matéria falou e a turma comentou, você procura a Defensoria Pública, ela tem um departamento lá só para isso, eles estão preparados para organizar essa fila, vamos dizer assim, de reclamações, né? Agora eu vou ter que interromper vocês, a gente começa outra discussão com outro assunto no próximo bloco, porque agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Estamos de volta e internautas falam sobre a empresa de marketing responsável pela imagem de Lula, aberta há pouco tempo, e o valor que ela já recebeu. Eu tô gostando de ver vocês investigando tudo. Depois eu vou deixar o link de novo desse site, tá? Mas você abaixa aqui, aí vai chegar nas despesas do Lula. Aí você clica aqui, a M4 Comunicação. E aí... Olha só, ele pagou para ela, dia 10 de agosto, 25 milhões. E vamos ver quando que essa empresa foi aberta. Aqui, joguei o CNPJ, olha aqui, 24 de maio. A empresa já tá milionária. Ai, gente, o bom do Lula é que ele é coerente, né? Ele sempre faz aquilo que a gente espera, né? Ai, gente... E o relatório apontou irregularidades na prestação de contas da campanha de Lula. O relatório do Tribunal Superior Eleitoral apontou irregularidade na prestação de contas da campanha de Lula. No exame das contas eleitorais, o PT não respeitou o prazo de até 72 horas para informar a doação de R$ 660 mil feita pelo empresário José Seripieri Filho.
Ele é dono de planos de saúde e também do jatinho que levou Lula para o Egito. Pelas regras do TSE, partidos e candidatos são obrigados a informar também das doações à Justiça Eleitoral a partir do momento em que o dinheiro é depositado nas contas do partido. O empresário José Seripieri Júnior já foi preso por Caixa 2 e teve delação premiada, assinado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Geraldo Alckmin nega empréstimo de jatinho de empresário preso na Lava Jato, esse que foi mencionado agora, a Lula. Durante a entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira em São Paulo, o vice-presidente eleito e coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin, negou que Lula esteja viajando para o Egito em um avião emprestado pelo empresário Seripieri Júnior. Segundo Alckmin, o avião não é emprestado. Inclusive, o proprietário está indo junto para a COP porque ele também vai participar do evento. Além dos dois, estão indo mais pessoas, ex-governadores, lideranças políticas, ambientais, todos juntos. Fundador e ex-presidente da administradora de planos de saúde, Qualicorp, Seripieri foi preso em operação da PF em junho de 2020, que apurava supostos pagamentos ilícitos à campanha do senador José Serra. O empresário foi solto 4 dias depois. Hamilton Mourão falou sobre a viagem de Lula para o Egito. Vamos conferir. O vice-presidente da República e senador eleito Hamilton Mourão criticou Lula, que viajou para o Egito na última segunda-feira para participar da COP27 ao lado do empresário José Seripieri Júnior, fundador e ex-presidente da administradora de planos de saúde Qualicorp, preso em julho de 2020 em um desdobramento da Operação Lava Jato. Ele rejeitou assumir a entrega da faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva no lugar do atual presidente Jair Bolsonaro, pois, segundo Mourão, a passagem do adereço é do presidente que sai para o presidente que entra. O Mourão o Mourão, vocês prestem atenção nele aí. Tudo que o Mourão falar é uma coisa que está sendo muito sublinhada, destacada. Todo mundo presta atenção no que é que o Mourão está... Porque o Mourão vai dar o tom dessa coisa toda. Nós tivemos hoje, né, agora já, aqui, enquanto a gente estava fazendo o programa, já 2 falas bastante apressadinhas. Tá? A Gleice Hoffmann falando contra o PL, dizendo que os bolsonaristas querem anular a eleição, que são uma coisa, né, tal. E o Alexandre de Moraes já dizendo assim, a transição tem que ser mais rápida do que se possa fazer. Tipo, como se assim, pega um trem-bala, né? Inclusive, teve uma história, cara, viu, Érica? Teve um negócio muito engraçado na reunião de Nova York. O Henrique Meirelles disse assim, vocês sabiam que no Brasil tem um estatal, desde a época da Dilma, para fazer o trem-bala Rio-São Paulo? Olha aí. Gente, esse negócio nunca saiu do papel, foi uma maluquice e ficou lá. E isso também a gente vê, nessa coisa que eu estou te falando, da descoordenação do governo Bolsonaro, que manteve essa estatal. Nós temos aí uma porrada dessas, assim, umas 40 que dá para você simplesmente passar a caneta, né? Aí uma estrutura dessa que tem funcionários públicos trabalhando lá, que tem gente que foi para lá. Não fizeram concurso para essa, tá? Pelo menos isso, né? E uma outra série de coisas que deveriam ter funcionado com muito mais rapidez, não funcionou porque eles estavam fazendo aquela operação de desmonte, né? Para poder vender, que era o caso do Instituto Butantan de São Paulo, que estava com oferta pesada dos chineses para comprar. Que o Dória quase vendeu, né? E todo esse evento em Nova York lá, né? Era o Amato, que é um cara engraçadíssimo, um bilionário brasileiro, o cara tem 42 bilhões, assim, ele fala o que quer e o que não quer, entendeu? E o pessoal da Febraban também pagando a coisa toda, e tudo organizado pelo Dória, né? O Dória estava lançando o filho dele, né, para esse mundo dos eventos, né? Mas não deixa de ser engraçado. 2 dias para discutir o Brasil em Nova York, com só brasileiros falando. E só na plateia brasileira. Quer dizer, é uma coisa completamente colonizada, né? E ridícula, assim, de você ver, entende? E lá em Nova York, eles discutindo e tal, 6 emissoras transmitindo, vários canais transmitindo a conversa, né? E a melhor fala, para variar, do Meirelles. Né? E o Pécio Arida já falando como eventual escolhido ministro da Fazenda do governo Lula. Menos mal do que qualquer outro
o novo Palocci que eles possam lançar. Que era o ministro da Economia, agora mas ele fez uma fala, mas não, aí o Meirelles contou uma cena, cara, que foi engraçadíssima. Ele disse o seguinte, que quando o Lula foi... Não, o Furlan falou que quando... O Furlan foi um dos primeiros ministros do Lula, né? Ele disse que quando o Lula foi a primeira vez em Nova York, já como presidente, tal, em 2003, eles tinham conseguido a abertura do leilão da Bolsa de Nova York para o Lula. Né? O Lula ia bater o sino da Bolsa para dizer, abriu a Bolsa. E apareceu um publicitário desses lá para dizer para o Furlan que o Lula só poderia ir bater o sino e abrir se a Bolsa fosse em alta. Aí ele falou, como é que eu sei, como é que eu abro uma Bolsa? O Lula só participaria da abertura da Bolsa de Nova York se a Bolsa fosse em alta nesse dia, né? Mas aí aí o cara perguntou para ele, como é que eu vou saber se a Bolsa vai terminar em alta, se os negócios vão dar em alta ou não vão dar em alta, né? Aí mostra só o nível de descompasso da realidade dessa turma que está chegando no poder agora também, né? Esses carinhas tipo esse Guilherme Melo e esses outros caras que estão lá também, sabe? Em relação ao que é a realidade da economia. Esse Omato, eu fiquei impressionado com ele. Teve uma cena também, outra cena engraçada, nessa lide também lá em Nova York, que foi o seguinte, durante a pergunta fazendo a pergunta, o ministro, o Carlinhos Aires, que é uma figura incrível, que é do PT e tal, né? Ele disse o seguinte, que o posto de Ipiranga era a Constituição. E a turma riu. E o Omato, que é o cara representante da Shell no Brasil, falou que não, que a Shell era muito melhor. Você vê o nível de bobagem e de o Brasil ontem estava assim subrepresentado em termos de nossa inteligência nacional. Continuando, Norton, Lula esteve neste sábado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo para realizar exames de rotina. Vamos conferir. O presidente eleito Lula esteve neste sábado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo para realizar exames de rotina. Um exame de nasofibroscopia apontou alterações na garganta causadas pelo esforço vocal, o que pode ser caracterizado como uma inflamação. Encontrou também uma pequena área de leucoplasia na laringe, caracterizada por manchas brancas. Os exames, no entanto, não identificaram qualquer sinal de que o câncer identificado e tratado por ele em 2011 possa ter voltado. O petista ainda passou por ecocardiograma, tomografias gerais do coração e do pulmão e exames de sangue. Os indicadores de todos os exames foram considerados normais. Na segunda-feira, exibimos aqui um vídeo de 2007, quando o Lula se referia ao mercado, que foi resgatado e vem circulando pelas redes. Temos aqui um outro momento de Lula falando sobre o mercado financeiro e, dessa vez, um vídeo atual. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso por 4 anos do Bolsonaro. Roberto Campos afirmou na última sexta-feira que a sensibilidade do mercado financeiro está associada à incerteza sobre o arcabouço fiscal do novo governo. Ele falou também que é preciso cuidar do social sem abandonar o cumprimento da meta fiscal. Norton? O Omato fez um comentário, esse bilionário fez um comentário super engraçado em relação ao Roberto Campos Neto, né? Ele disse o seguinte, que o Roberto Campos, que era um gênio, não é esse aqui. Ele falou assim, meio que desmerecendo o cara que deu um show também, fez uma palestra super redondinha, né? E o Pécio Arida falou muito da questão de cortar subsídios de crédito. Então, o pessoal que tá muito alavancado aí em termos de crédito, eles vão talvez ter um ano assim, extremamente recessivo em relação a essa oferta de crédito. Então, esse 2013 que ele está se avizinhando, ele não vai ser muito bom, tá? E você já tem os petistas também se movimentando para dizer que é aquele discurso da herança maldita, que recebemos um país quebrado. Eles vão inventar 1001 histórias que não vão bater com a realidade. Agora, o Bolsonaro deprimido,
né? Sem sair do banheiro praticamente, né? Ele tem que sair, tem que organizar essa coisa do governo, porque senão vai ser uma loucura. Eles vão fazer o quê? E depois não adianta fazer essas manifestações, ocupa quartel, ocupa não sei o quê, desocupa isso, desocupa aquilo, entende? E aí o que a gente está vendo com muita clareza é uma descoordenação do governo, sobretudo nessa questão da casa, do ministro-chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, né? Que liberou as urnas eletrônicas. Érica, o que nós temos mais agora? Segundo José Serra, atual senador por São Paulo, a PEC da transição não pode ser uma PEC Kamikaze 2 e por isso está colhendo assinaturas para apresentar uma PEC com 3 medidas para uma saída melhor. São elas: substituir o teto de gastos por regra de controle do endividamento, instituir a revisão periódica de gastos e desconstitucional a regra do ouro. Olha, e o Norton falando agora há pouco em Pércio Arida, ele falou que o desafio é crescer com sustentabilidade. Vamos ver. Nosso principal desafio econômico hoje é crescermos de forma inclusiva e sustentável. Não é um desafio fácil. O Brasil tem decepcionado em matéria de crescimento, tem decepcionado em matéria de inclusão e, infelizmente, tem decepcionado na matéria da preservação do meio ambiente. É perfeitamente possível reverter esse quadro. Nós temos hoje vamos enfrentar em 2023 um cenário externo adverso, causado pela recessão norte-americana que se avizinha e pelo aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, que tem um efeito, digamos, que percola por toda a atividade econômica mundial, e também pelas dificuldades da China. Mas eu não tenho a menor dúvida que nós podemos e devemos ambicionar um nível mais alto de crescimento econômico. Norton? O Pécio, ele foi um cara que foi demitido do governo Fernando Henrique, é bom que o pessoal se lembre. Ele entrou em janeiro do Banco Central e saiu em junho, entendeu? Então não é essa bola toda não, assim, é um cara... Inclusive o grande formulador do Plano Real, que é o Chico Lopes, né? Esse sim era o gênio da turma toda, né? O pai dele já era ministro da Fazenda, acho que JK, já. Ele tem uma tradição, assim, nesse ramo muito mais violenta. E o Pécio, como opção, ele vai ser uma coisa bastante medíocre em relação ao que você possa imaginar desses saltos todos. O cara que abriu o jogo e disse tudo que poderia ser, né? Foi o Henrique Meirelles, que infelizmente foi rifado. Inclusive ele faz uma brincadeira, ele brinca com a Dilma lá em Nova York agora, ele faz uma série de piadas com a Dilma. Queiroz, suas considerações finais. Muito bom estar aqui mais uma vez, né, no Da Hora, programa que a audiência melhora a cada dia e estou recebendo muita gente dizendo que está mandando vídeos para cá e em breve, logo mais, seu vídeo vai aparecer aqui, como sempre tem aparecido outros aqui na TV União. Olha aí, e Érica Prado? Sempre um grande prazer. Norton? Não, tranquilo. Vamos. Seu tchauzinho. Suci no mousse, né, como diz a turma. É isso, gente. Estamos encerrando Da Hora desta quarta-feira e até amanhã. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.